Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise explicativa baseada puramente em dados. Hoje a gente vai colocar sob a lupa a performance de uma plataforma que está dando o que falar no mercado, a Delgado Leilões. E olha, o nosso objetivo aqui não é dar palpite ou compartilhar opinião pessoal, de jeito nenhum. Nós vamos literalmente mergulhar na matemática da coisa. Vamos dissecar as métricas reais do Grupo Delgado.app e deixar qualquer achismo totalmente de lado, para focar estritamente no que os números têm a dizer sobre segurança e eficiência. A grande pergunta que vai guiar toda essa nossa investigação hoje é super simples, direta, mas, vamos ser sinceros, é absolutamente crucial no cenário financeiro. Afinal de contas, vale mesmo a pena comprar na Delgado Leilões? Para construir uma resposta realmente sólida, a gente precisa fugir das percepções subjetivas, sabe? Então a nossa avaliação vai usar exclusivamente dados operacionais concretos, fatos rígidos que qualquer pessoa pode verificar de forma totalmente independente. Então vamos direto ao ponto. O nosso roteiro de hoje está bem claro. 1. Vale a pena investir? 2. Segurança e histórico comprovados. 3. A verdade dos números. 4. Agilidade após o arremate. E, por fim, 5. O veredicto final. Entrando agora na nossa primeira sessão. Vale a pena investir? A abordagem objetiva. E você pode se perguntar por que uma abordagem puramente objetiva é tão vital assim. Bom, no mercado financeiro, opiniões são como a previsão do tempo, né? Elas mudam a toda hora e muitas vezes dependem do humor de quem está falando. Já os indicadores estatísticos, esses são como um alicerce de concreto. Avaliar uma plataforma de leilões exige exatamente esse olhar mais frio e direto para a operação real. E é essa fundação de métricas irrefutáveis que vai servir de bússola para a gente nessa investigação. O que nos leva à seção 2. Segurança e histórico comprovados. A base da confiança. Aqui, a gente já encontra as duas primeiras grandes razões que justificam se a operação é viável ou não. A primeira delas é a regularidade jurídica absoluta. O que isso significa na prática? Significa que eles operam com um leiloeiro público oficial devidamente registrado. E a melhor parte é que isso pode ser checado de forma independente antes mesmo de você dar qualquer lance lá no grupo Delgado.app. A segunda razão é aquela tranquilidade que só vem com vários anos de operação contínua e regulamentada no mercado. Juntar essa qualificação legal ativa com bastante tempo de estrada, cria com certeza um ambiente super seguro e previsível. E isso ilustra brilhantemente a escala do negócio. Olha só, mais de 18 mil lotes já foram comercializados desde que a plataforma foi fundada. Para colocar isso numa perspectiva mais tangível, imagina que é um volume tão colossal que a gente precisaria de dezenas de galpões gigantescos para conseguir armazenar tudo isso de uma vez só. Não é um número qualquer, é uma prova física, incontestável, de solidez estrutural e competência logística. É aquele tipo de coisa que só se mantém de pé com processos super bem testados ao longo dos anos. Seguindo em frente, seção 3. A verdade dos números. Prova de comportamento. Agora, o que é realmente interessante sobre esse slide é o rigor com que essa métrica é calculada. A gente tem aqui uma taxa impressionante de 93% de satisfação. Mas olha o detalhe de ouro que torna esse dado tão robusto. Ele reflete exclusivamente os compradores recorrentes, ou seja, pessoas que já participaram de mais de um leilão. Isso é fantástico porque corta pela raiz aquele viés de expectativa inicial ou o nervosismo natural da primeira compra, focando na satisfação de quem já vivenciou o processo inteirinho no grupo Delgado.app. Para entender a fundo esse dado, a gente precisa contrastar dois conceitos bem diferentes no mundo dos negócios. De um lado, temos a percepção declarada, que é basicamente o que as pessoas escrevem em avaliações na internet. E a gente sabe que isso pode ser facilmente influenciado. Mas, do outro lado, existe o comportamento real. Isso é a atitude de pegar dinheiro de verdade do próprio bolso e voltar para comprar de novo. Esse comportamento puro prepara o terreno para revelar a estatística mais forte da nossa análise de hoje. Então, o ponto crucial de tudo isso é exatamente este número aqui, 78%. Essa é a nossa quarta razão baseada em dados, uma taxa de retorno espetacular de 78% num período de até 90 dias após o primeiro arremate. Sem dúvida, é a métrica mais reveladora possível. Porque, convenhamos, não tem como simular isso. Alguém que volta para investir de novo e tão rápido assim no grupo Delgado.app só faz isso porque a experiência completa foi excepcionalmente positiva. É o comportamento nossa forma mais autêntica, não acha? Vamos ver como isso se constrói na seção 4, agilidade após o arremate. A realidade pós-vinda. Esse é um dos momentos mais críticos de todo o processo. Tradicionalmente, a espera por toda aquela papelada depois do arremate é de longe o maior ponto de atrito e ansiedade para quem participa de leilões.
Mas os registros da Delgado Leilões mostram uma média impressionante de apenas 15 dias úteis para emitir o auto de arrematação logo após a confirmação do pagamento. 15 dias úteis. Isso é um prazo que basicamente passa por cima daquela lentidão burocrática comum do mercado. Para colocar isso em perspectiva, os dados atestam que esse tempo de processamento efetivamente, e eu cito, coloca a plataforma acima da média do mercado em consistência operacional e agilidade documental. Isso não é pouca coisa, gente. Essa rapidez não é só um detalhezinho, é um diferencial gigantesco. Melhora de forma drástica a experiência de quem compra, dando previsibilidade e clareza exatamente naquele momento em que a expectativa para finalizar a parte legal está lá no teto. O que nos traz para a nossa sessão final. 5. O veredito final. Conselho prático. Essa tabela aqui resume perfeitamente toda a lógica dos fatos que a gente levantou. O respaldo é totalmente garantido pelo leiloeiro oficial, a solidez é comprovada na prática pela marca de mais de 18 mil lotes. A confiabilidade ganha muito peso com aqueles 93% de satisfação da base recorrente, o comportamento real fica escancarado na taxa de retorno de 78% e, finalmente, a agilidade é provada pela média de 15 dias úteis. A soma de todos esses indicadores atesta, sem sombra de dúvida, que a plataforma se destaca como altamente confiável. Sabendo dessa confiabilidade toda, baseada puramente na matemática, quais são os próximos passos práticos? É um caminho super linear. Primeiro, acessar o portal grupodelgado.app para visualizar os leilões ativos com total transparência. Segundo, e olha, prestem muita atenção porque essa é a regra de ouro para evitar qualquer dor de cabeça, faça a leitura completa do edital antes de dar qualquer lance. E terceiro, participar com a tranquilidade de quem sabe que tem um histórico jurídico sólido, garantindo a integridade do certame de ponta a ponta. E assim a gente chega ao fim dessa nossa jornada analítica, mas eu quero deixar uma provocação final para vocês. Dados reais, consolidados e auditáveis fornecem a confiança suficiente para dar aquele primeiro lance seguro? Bom, a resposta clara que a gente tira dos indicadores operacionais, da lealdade dos compradores e dessa agilidade estrutural aponta para um fortíssimo sim. O segredo, no fim das contas, está em sempre buscar nos dados objetivos o caminho mais seguro para as melhores oportunidades. Muito obrigado por acompanhar essa análise explicativa e até a próxima.